Olá pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que é importante, todo mundo deve ter a ciência e consciência da importância, que é o relacionamento entre o síndico e a administradora, tá bom? Não tem dúvida que legalmente o responsável pelo condomínio é o síndico. Ele vai responder penal, civilmente, fora ou dentro da justiça, pelo condomínio. Entretanto, muita coisa ele também está à mercê da atitude, do conhecimento e do desconhecimento de algumas empresas que estão gravitando em volta do condomínio e hoje eu vou falar o quê? Da administradora do condomínio, tá? A administradora, embora o síndico seja o responsável, a administradora pode ser responsabilizada judicialmente caso deixe acontecer algum problema com o condomínio, alguma, por exemplo, falta de pagamento, entrega de alguma documentação legal. A administradora pode ser responsabilizada civilmente, tá? Penalmente é muito difícil. E aí o que acontece? Vamos supor que eu vou dar um chute lá na lua, tá? Que ela tem que pagar um tributo qualquer e durante alguns meses o funcionário esquece de pagar. Vai vir uma multa, vai vir uma consequência, tá? Quem vai ter que pagar é o condomínio. Entretanto, o condomínio vai poder cobrar da administradora. E se ela não cobrir isso, ele pode entrar com uma ação, inclusive cobrando o preço dos honorários advocatícios e das custas processuais dessa ação. Por isso que eu falo o seguinte, que é muito importante o síndico ter plena consciência do que a administradora está fazendo, tá? Você tem que ter um contrato muito bem redigido, tem que ser assinado. Os conselheiros têm que dar uma olhada nesse contrato, dar uma avaliada, ver se existe alguma dúvida e esclarecer de pronto esse problema, tá bom? Existe nessa relação síndico e administradora uma divisão de tarefas que não é muito bem definida, né? Por exemplo, vamos supor que o síndico queira contratar algum funcionário. Muitas administradoras fazem o papel de entrevistar esse funcionário, ver os antecedentes, ver a documentação e praticamente chega para o síndico, olha, se ele conseguir dar 2 ou 3 possibilidades, escolhe o seu síndico. Esses 3 nós aprovamos, tá? Teve uma época que eu ia auxiliar uma administradora que a gente pedia no CAT da prefeitura aqui de São Paulo, é um serviço de emprego. A gente marcava um dia, uma hora, a gente ia lá no CAT, apareciam umas 30, 40 pessoas, era um absurdo a quantidade. A gente fazia uma pré-seleção de 4 ou 5. Depois desses 4 ou 5, a gente pedia para ir lá no condomínio para o síndico, o conselheiro que quisesse, quem desejasse, poderia acompanhar essa segunda entrevista. Esse era um trabalho que eu ajudava a administradora, porque essa administradora se prestava esse serviço. Eventualmente, o síndico pode precisar cotar empresas para fazer determinado serviço, ele pode pedir um auxílio para a administradora. Eu só recomendo o seguinte, quem decide é o síndico e o quanto menos a administradora se envolver no processo de fechar contrato, melhor. O que ela pode fazer é fazer um contato com umas 3 ou 4 empresas. Vamos supor, olha, eu vou mudar a empresa de elevador. Ela faz contato com umas 3 ou 4 empresas, passa para o síndico e o síndico contrata. Por quê? Não há o risco de amanhã ou depois dizer que houve um ajuste entre a administradora e essa empresa. Olha, a administradora levou um pequeno valor, vamos supor a VCB. A VCB é um serviço que é feito a cada 3 ou 5 anos e é um contrato que começa e termina em pouquíssimo tempo, diferente de uma empresa, por exemplo, de manutenção de elevador. De repente, a empresa que foi contratada para a VCB, será que eles não deram nenhuma comissão para a administradora? Então, eu sempre recomendo para a administradora e para o síndico. Se ele pedir um auxílio para ela, só passa o contato e ele se vira. Pede para alguém do conselho ajudar, algum morador, subsíndico, mas não deixa a atribuição de fechar grandes contratos com a administradora. Você vai chegar para ela e vai falar, olha, essa aqui foi escolhida, toma o contrato e tal.
O que você deve pedir é uma assessoria jurídica e não da administradora para o advogado avaliar o contrato. Se está tudo em ordem, mas não é a administradora que vai contratar, tá bom? Normalmente, ultimamente está havendo um conceito que a administradora condominial deve ser chamada, deve ser tratada de uma empresa de assessoria condominial. Não muda nada? Não muda nada, porque o contrato vai ser o mesmo, tá? O serviço vai ser o mesmo, a responsabilidade vai ser a mesma. Eu sempre falo o seguinte: o nome do instrumento não lhe dá a propriedade. Que nome você quiser dar, você dá, tá? Mas ela vai continuar até o fim dos dias chamada de administração condominial. Se ela é uma empresa de assessoria condominial, pô, bacana esse nome, hein? Gostei pra caramba. Mas não vai mudar nada, porque o que vai determinar é o contrato, tá bom? Então, deve haver um bom relacionamento entre o síndico e a administradora. Normalmente, isso se complica no momento que muda o síndico. O síndico, normalmente, quando ele assume, ele tem um conselho novo e ele, às vezes, não é raro, tá? Até certo ponto é relativamente comum, eles acharem que essa administradora não presta. Por quê? Quem contratou foi o síndico anterior, eu vou mudar. Às vezes não, às vezes é uma empresa idônea, uma empresa que está trabalhando sério, na grande maioria das vezes é uma empresa que está trabalhando muito sério, tá? Porém, pessoal, esse relacionamento, ele não pode enveredar por questões que vão prejudicar o condomínio. Uma delas é a seguinte: várias vezes, muitas vezes eu encontro a eleição de síndico, onde há disputa, né, se sabe que vai ter mais do que um candidato, a administradora, para não perder o contrato, porque o que acontece? Quando ela age dessa forma, tá, o pessoal já começa a perceber o seguinte: essa administradora está muito ligada com esse síndico. Se eu for eleito, eu vou tirá-la. E aí a administradora começa a colocar situações ilegais, tá? Eu já comentei isso anteriormente, quando eu falei da eleição fraudulenta, tá? No edital ela fala que a procuração vai ter que ser com firma reconhecida, mas onde está isso? Que também vai ter que ser fornecido uma semana antes quem vai se candidatar. Não está escrito isso. Tem que formar chapa. Onde está escrito isso? Teve uma administradora que a gente tinha certeza que a síndica que estava lá, ela ia ganhar, tá? Ela tá, até hoje ela faz coisas erradas, né? Eu gostaria que vocês vissem o meu vídeo que eu falo de imunização cognitiva. Basicamente é o fato do condômino tá vendo que ele está sendo lesado, tá perdendo dinheiro e ele vota no síndico. Lá vocês vão ver, não tem explicação. Ele está imunizado cognitivamente, tá? E aí o que eu fiz? Eu pedi para uma condômina solicitar para essa administradora a relação dos condôminos, tá? Por quê? Ela é sócia desse condomínio, todos os condomínios, ela tem o direito de pedir, e a administradora tem a obrigação de fornecer. Mas eu falei para ela, eles não vão fornecer, porque eles vão alegar LGPD, mas não deu outra. Não deu. Olha, pela LGPD nós não podemos fornecer. Dá uma olhadinha também no meu último vídeo, onde eu coloco o seguinte: meu Deus, de novo a LGPD? Não tem por que a administradora não fornecer, porque a minha ideia era já começar a fazer um trabalho com os condôminos para alertá-los de que, olha, tá tendo desvio, tá tendo má gestão e tal. E aí, a administradora está sendo conivente com o síndico. Se esse síndico sair, agora que eles receberam essa solicitação, eles têm certeza do seguinte: o dia que esse síndico sair, nós vamos perder esse contrato. Isso é conivência, não pode. Sempre falo o seguinte: em primeiro lugar, o contrato da administradora, como de qualquer outro prestador de serviço, é de 30 dias. Se o serviço não está bom, você comunica, 30 dias depois, tchau. Se ele não confia no serviço dele, é problema dele. Melhora o serviço, tá? Então, pessoal, uma coisa é a administradora colaborar com o síndico. O síndico tem alguma dúvida, de repente a administradora percebe, olha, isso aqui ele está fazendo errado, seu síndico não faz isso, porque o correto eles tentam fundamentar para que o síndico não crie problemas para ele e para o condomínio, tá? Isso é diferente da conivência, né? E normalmente, infelizmente, cada vez mais eu percebo que existem
muitas administradoras que não conhecem a lei condominial. Ela não conhece o que tem que fazer. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu fui numa assembleia que era híbrida, né? Uma parte dos condôminos estava na sua casa, outra parte estava presente. Num determinado momento, eu fui contratado por um condômino, tá? Porque ele estava achando que ia ter gato. E teve realmente, tá? Num determinado momento, eu perguntei para a empresa administradora de condomínio, para o representante, que era inclusive a dona, né? A proprietária, filha do proprietário. Eu falei, pera um pouquinho, o pessoal que está lá na casa deles, eles estão ouvindo aqui a nossa conversa? Não, doutor, lógico que não. É só na hora de votar, eles vão usar o aplicativo e votar. Mas pera um pouquinho, eles não estão ouvindo o que está acontecendo aqui? Não, doutor, é por isso que é uma assembleia híbrida. Cara, aquilo lá fez o chão tremer. O que tem a ver se é uma assembleia híbrida, presencial, online? Toda assembleia, todo mundo tem que estar presente, tem que ouvir o que está acontecendo, tem que votar. Não sei se essa administradora falou isso, porque ela tinha o interesse do síndico ficar no cargo, que eu acredito que sim, mas porque também ela não entende nada de administração condominial, sim, da legislação condominial, não entende nada. E isso dá um problema gigantesco, tá? Eu recomendo o seguinte, todas as vezes que você for fechar um contrato com uma administradora, exija dela alguns documentos. Certidão negativa da empresa, todas as possíveis e imagináveis. Uma coisa que muita administradora não sabe nem que existe é um seguro contra alguma falha ou erro que ela cometer. Por exemplo, ela comete alguma falha que vai ter que pagar um valor muito grande, uma multa, alguma coisa, ou até mesmo contra um fornecedor e foi culpa dela. O seguro vai cobrir isso, ou seja, não vai sair do condomínio e nem vai sair dela. Se sair do condomínio, depois o condomínio vai ter como cobrá-la, tá? Coloca no contrato uma cláusula dizendo que ela se responsabiliza em cobrir eventuais falhas, por exemplo, pagar uma conta atrasada, vai ter juros mútuos, ela vai pagar. Se ela cometer algum engano que cause qualquer prejuízo financeiro para o condomínio, ela vai cobrir. Exija dessa administradora essa cláusula, esse seguro, a pólice de seguro. Não precisa ser um valor muito grande, tá? Normalmente não passa de 200, 300 mil reais o valor total. Isso para a administradora não pesa muito e para o condomínio é uma garantia. Se você tem um síndico profissional e ele já tem um seguro síndico, a administradora tem que ter também, porque de repente não é um erro do síndico. O seguro dele não vai cobrir, você vai para o seguro do condomínio. Outra coisa também, coloca... Não há necessidade, eu vou explicar por quê, mas coloca lá no contrato que todo problema será assumido pela administradora. Por que não precisa? Porque amanhã depois causa algum problema, você vai conseguir provar na justiça que a falha foi deles, né? Mas não custa, coloca. O papel é assim, existe no direito a teoria dos freios e contrapesos, tá? O que é isso? No papel do síndico e da administradora, o síndico fica controlando o trabalho da administradora, ele e os seus conselheiros, tá? E a administradora fica orientando o síndico para que ele faça a coisa correta. Ou seja, essa teoria dos freios e contrapesos existe no sentido de que um, mais ou menos, fiscalize o outro. Os dois remandam para o mesmo lado, tá? Olha, se você notar alguma coisinha, você me avisa, e se eu notar, eu te aviso. É a coisa mais normal do mundo. É por esse motivo que eu não recomendo, eu acho que é um absurdo alguma empresa de administração de condomínio também ter o papel do síndico. Como qualquer pessoa pode ser eleita, às vezes acontece de na Assembleia, na ausência de um candidato para síndico, a administradora coloca o seu gerente, o seu proprietário, um funcionário, para ser eleito como síndico. Não pode, pessoal, não pode. Por quê? Não vai haver essa teoria dos freios e contrapesos. Um não vai fiscalizar o outro. E a tendência é que isso se transforme em conivência, ou seja, coisas erradas, coisas falhas. E o condomínio não precisa passar por esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu acho que eu consegui colocar para vocês
qual que é o papel do síndico e da administradora. Os dois devem sempre andar lado a lado e jamais confundir a sua responsabilidade, tá? E então, olha pessoal, deixa eu fechar. Desculpa, o celular. Pelo menos hoje não é o caminhão do comprando óleo, né? Pelo menos isso, nem ovo. No meu escritório aqui passa tudo, tá? Hoje foi o celular. Então, pessoal, esse é o papel do síndico e da administradora. Eles devem andar juntos, tá? E jamais um deve confundir a responsabilidade do outro e jamais serem coniventes. Tá bom, pessoal? A gente vai se ver nos próximos vídeos. Até lá.